Olá, um bom dia para você. O plenário do Senado aprovou ontem o aumento das penas para crimes praticados com o uso de explosivos. Quando um furto ou um roubo for cometido com o uso de explosivos, a pena para esses crimes poderá ser aumentada em até 2/3. Além disso, o novo texto aprovado pelo Senado obriga a instalação de equipamentos nos caixas eletrônicos para inutilizar as cédulas em casos de arrombamento. A Câmara aprovou o projeto do senador Otto Alencar em fevereiro, mas ele retornou ao Senado porque sofreu modificações. Na semana passada, a proposta tinha entrado em regime de urgência. O Brasil hoje tem 5 bancos praticamente dominam todo o mercado de crédito e que vai, de alguma forma, determinar que esses bancos possam fazer e colocar segurança nos caixas eletrônicos, nos bancos, de maneira geral. O que acontece hoje é que em todo o Brasil, as quadrilhas se organizaram, se especializaram em fazer o arrombamento bancário, sobretudo à noite. As empresas que oferem lucros em decorrências da comunidade na prestação de serviço oferecido aos clientes devem também ser corresponsáveis pelos danos que esta prestação de serviços possa gerar. Apesar de ter votado a favor do projeto, o senador Antônio Carlos Valadares acredita que o aumento da pena cria um outro problema. Pois todos nós sabemos bem o caos da situação penitenciária do nosso país, dos impactos de projetos que apenas aumentam a pena sem nenhuma preocupação, sem nenhum resultado se vai aumentar ou não a criminalidade. O plenário também aprovou a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos federais para os candidatos de baixa renda e para os doadores de medula óssea. Além disso, a rodovia entre os municípios de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e Bom Retiro, em Santa Catarina, foi federalizada. O primeiro vice-presidente do Senado, o senador Cássio Cunha Lima, apresentou na tarde desta terça-feira um projeto de decreto legislativo que susta os efeitos de uma portaria da Secretaria de Pesca que impede o pagamento do seguro-defeso. O seguro é um auxílio financeiro concedido aos pescadores durante o período de defeso, época de reprodução dos peixes em que a pesca é proibida. A proposta é sustar os efeitos da portaria número 78 para que nós possamos criar o ambiente necessário para a volta do pagamento dos pescadores. O governo usa um argumento com o qual eu concordo parcialmente, que existe muita fraude no programa. Se existe fraude, interessa aos próprios pescadores, os verdadeiros e legítimos pescadores, que essa fraude seja combatida. O que não pode acontecer é o que vem acontecendo hoje, que em nome do combate a uma fraude, você penalize todos os trabalhadores, todos os pescadores que deixam de receber o seguro-defeso. Portanto, fica registrado o nosso protesto, a nossa indignação, a nossa repulsa a este descompromisso, a esse descaso do governo federal. Vamos conferir agora o que está previsto para as comissões do Senado nesta manhã de quarta-feira. Às 9 horas, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, tem na pauta projeto que define os critérios de enquadramento de municípios na região do semiárido e determina a atualização dos limites dessa região a cada 5 anos. Às 10 horas, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Um dos itens da pauta é o projeto que estabelece que o namoro é relação íntima de afeto para os efeitos da Lei Maria da Penha. A privatização da Eletrobras foi tema de uma audiência pública na comissão que analisa a medida provisória que estabelece regras para a desestatização da empresa. Para os defensores da medida, a privatização vai ajudar na solução de problemas estruturais do país. Mas alguns participantes da audiência manifestaram preocupação com o possível aumento da conta de luz para o consumidor final. A
A Eletrobras produz cerca de 1/3 da energia brasileira. É a maior geradora do país. O governo quer privatizar a empresa ainda neste ano. Segundo o diretor de geração da Eletrobras, a medida vai resolver problemas estruturais, principalmente na região norte do país. Inclusive, resolvendo problemas para que você tenha um atendimento correto, concatenando uma solução para planejamento de gás e energia elétrica nas regiões norte dos sistemas isolados. Para o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, sem a privatização, a Eletrobras teria que liquidar 6 distribuidoras, o que seria pior para todo mundo. Ele é o pior cenário para os trabalhadores, ele é o pior cenário tendo em vista o atendimento das populações locais, ele é o pior cenário para a Eletrobras, porque as dívidas que subiriam no caso da liquidação são muito significativas e podem comprometer a própria Eletrobras, e é o pior cenário para a União. Já este especialista considera perigoso entregar o controle energético do país à iniciativa privada. Para ele, se a privatização acontecer, a conta de luz dos brasileiros vai aumentar. Vai gerar um aumento de até 16% na conta de energia. 17% na conta de energia do consumidor residencial em média. Senadores cobram as indicações para a comissão externa do Senado, que vai acompanhar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Eles também cobraram o repasse de verbas federais, que pode chegar até 3 bilhões de reais. Autor do pedido de criação da Comissão Externa do Senado para acompanhar a intervenção federal no Rio de Janeiro, o senador Randolfo Rodrigues espera que os nomes sejam indicados o quanto antes. Eu tenho certeza que logo o presidente fará, e principalmente depois dos lamentáveis acontecimentos com o assassinato de Marielle no Rio, se torna mais urgente e necessária a constituição dessa comissão. O líder do governo disse que os recursos da intervenção no Rio poderão vir da reoneração da folha de pagamento, que precisa ser votada pelo Congresso Nacional. O governo conta com esse recurso da reoneração, tendo em vista que ficou comprovado que não houve grandes vantagens na questão da empregabilidade com a redução da desoneração da folha. E espero que a Câmara possa avançar na votação. Contrário à reoneração da folha, o senador Lindbergh Farias disse que o governo federal já deveria ter repassado o dinheiro da intervenção. Querendo utilizar isso para dizer que vai colocar esse dinheiro na intervenção. Ele é obrigado a colocar. Ele fez uma intervenção em cima da hora, agora a gente tem que cobrar. Eles têm que colocar o dinheiro que foi prometido. O vice-líder do governo cobrou da equipe econômica mais recursos para a segurança pública como um todo. A reoneração é uma das fontes de financiamento, mas existem outras. Acho que não se deve apenas discutir exclusivamente em cima desse projeto da reoneração. Eu acho que o importante é o governo realocar os recursos das mais diversas áreas e abrir espaço prioritário para a questão da segurança. Segundo o senador Eduardo Lopes, o governo federal sequer repassou R$1 bilhão dos 3 bilhões necessários para a intervenção no Estado. Então nós vamos ter que buscar saídas, ou em projetos que já existem, ou extraordinárias, ou PLN. Eu acho o seguinte, se a intervenção é uma situação excepcional, ela tem que ser tratada de forma excepcional também. Então nós temos que criar recursos. Eu acho que votamos aqui, mas a questão do teto de gastos, eu acho que não deve ser aplicada nesse caso, porque é uma situação excepcionalizada. A comissão externa, que vai funcionar por um ano, vai contar com a participação de 3 senadores titulares e de 3 suplentes, que vão acompanhar bem de perto os desdobramentos da intervenção federal no Rio de Janeiro, que começou no dia 16 de fevereiro e que tem como interventor o general do Exército, Walter Braga Neto. A Câmara dos Deputados aprovou 5 acordos internacionais na sessão desta terça-feira. As matérias serão agora examinadas pelo Senado, entre elas o Código Aduaneiro do Mercosul, assinado em 2010 e que pretende facilitar a circulação de mercadorias entre os países. Outra matéria aprovada é o Estatuto do Centro de Estudos Estratégicos em Defesa da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.